Este é o segundo vídeo do meu desafio de zerar Mario Wonder utilizando a insígnia de invisibilidade. Para resumir, os objetivos do meu desafio são o seguinte: passar o máximo de fases possíveis invisível, coletar o máximo de Wonder Seeds possíveis e, como desafio opcional, não tomar nenhum game over. No primeiro vídeo eu passei todas as fases do primeiro mundo do jogo, e nesse vídeo mostrarei o percurso durante o segundo mundo, o Arquipélago Florido. Se você tem interesse de ver como foi o início do jogo, dá uma olhada no primeiro vídeo, o link está na descrição. Todo esse desafio foi feito em live no twitch.tv/daedricx11, dá uma colada lá. E sem mais enrolação, foi assim que começou o segundo mundo do meu desafio do Mario Invisível. O segundo mundo é baseado em uma praia e tem a maioria das fases sendo aquáticas. O primeiro level já mostra um pouquinho de água e um inimigo que será recorrente durante esse primeiro level, esse peixe pulante. Eu escolho pegar a flor de fogo por conta de achar mais fácil utilizá-la durante o nado. Mas ao entrar no cano já perco ela rapidamente para um peixe safado tentando pegar o peixinho menor. Normalmente esses peixes reagem ao Mario, mas com a insígnia da invisibilidade eles irão reagir apenas aos outros inimigos menores da fase, mostrando que foi muito azar eu ter perdido minha bolinha de fogo. Eu utilizo as bolhas que o Mario deixa enquanto nada para me localizar na tela. Depois de apenas desviar de alguns inimigos e obstáculos, já chego facilmente no checkpoint e consigo pegar uma nova flor de fogo. Depois de nadar mais um pouco, eu encontro um novo checkpoint, é o Wonder Seed. Ela faz surgir um peixe gigante que consegue reagir ao Mario mesmo estando invisível. Eu utilizo ele para quebrar os blocos e coletar as medalhas. Ao coletar todas, a semente surge. Após coletá-la, só sigo em frente até o final do level. Eu já começo a próxima fase com a flor de fogo que eu peguei no level anterior. Vou utilizando ela e as bolhas na água para me localizar durante mais uma fase aquática. Esse level possui alguns pássaros que normalmente mergulham em direção ao Mario para tentar causar algum dano, mas a invisibilidade faz eles ficarem só parados no lugar, deixando o level muito mais fácil. Depois de nadar um pouco, desviar de algumas correntes de água e tartarugas, chego no checkpoint da fase. Eu passo o resto da fase procurando a Wonder Seed, já que não me lembrava onde ela estava. Sem sucesso eu passo a fase e entro nela novamente para procurar a semente. Depois de algumas tentativas, eu encontro ela em uma passagem secreta embaixo de uma parede. Essa Wonder Seed inverte a posição do ar e da água na fase, deixando o Mario poder nadar para novos lugares. Eu sigo nadando na água invertida, desviando de alguns ouriços do mar e alguns peixes. Quando encontro uma subida maior, vou nadando por ela até encontrar a Wonder Seed. Após pegá-la, termino a fase. O próximo level tem uma temática que tem sido meu terror durante esse desafio, uma fase vertical, onde a direção primária para avançar no level é para cima e não para a direita. Sempre que possível tento andar com um casquinho, ainda mais o casquinho roxo, que os inimigos não saem dele para causar dano, mesmo segurando por muito tempo. Esse level tem alguns pássaros que atiram os bicos no Mario, esses bicos podem ser usados como plataformas para continuar a escalada. Como falei anteriormente, fases verticais são bem difíceis, porque é muito mais difícil localizar o Mario durante um pulo no ar do que no chão durante a invisibilidade, deixando esse tipo de fase significativamente mais difícil. Por conta disso, acabo tendo algumas dificuldades durante a fase para executar a escalada, mas no final consigo sem maiores problemas. Entro no cano e consigo achar o primeiro checkpoint da fase. Após pegar o checkpoint e um pouco de dificuldade em subir as vinhas e os pulos obrigatórios nas plataformas, eu acabo perdendo um casquinho roxo, utilizando a bolinha de sabão, mas consigo prosseguir na fase sem maiores problemas. Depois de dar uma bundada no lugar brilhoso, encontro a Wonder Seed, que também é muito complicada. Ela faz surgir bolhas coloridas que estouram ao toque e te lançam em direção contrária. Esse tipo de obstáculo que move o Mario contra a vontade podem ser bem perigosos por poder fazer você perder a noção do local onde você está. Nessa fase, porém, não foi um problema tão grande. Depois de pular nas bolhas e coletar a Wonder Seed, eu termino a fase sem maiores problemas. A próxima fase é uma corrida contra o Wiggler. Normalmente para essa fase se usa a insígnia de dar dashes durante o nado, coisa que eu não posso fazer por conta de estar com a insígnia de invisibilidade equipada. A corrida começa com algumas correntes de água e alguns peixes para desviar. Eles não causam muito perigo e eu continuo seguindo a fase focando na eficiência da velocidade. E com eficiência da velocidade eu quero dizer ficar trancado num quadradinho por um tempinho. Depois de ficar preso,
eu passo mais algumas correntes de água e mais alguns peixes e chego em uma seção de terra. Eu utilizo essa seção de terra reta para ganhar velocidade e distância do Wiggler. Depois de uma seção de terra com alguns coqueiros, a corrida volta a ser na água, mais algumas correntes e algumas desviadas de uns bichos roxos estranhos saindo do cano, eu ganho a corrida mesmo sem usar a insígnia de dash. A próxima fase tem nuvens de chuva em que você pode nadar verticalmente na água. O início da fase eu pego um casquinho e tento manter ele pelo máximo de tempo. Enquanto seguro o casco, ele funciona como uma boia, mudando um pouco os controles na água, mas nada muito significativo. A fase continua de forma simples, apenas algumas nuvens para escalar e alguns grupos de inimigo como obstáculos, tentando impedir o progresso do Mario. Após nadar mais algumas nuvens de chuva, depois de nadar um pouco, entro no cano e acho um checkpoint. Sigo a fase, pego um casquinho para me localizar melhor e continuo a nadar na chuva das nuvens. Por estar avançado na fase, começo a procurar a Wonder Seed. Vou a cada cantinho da fase tentando achar ela. Nado mais um pouco nas cachoeiras de chuva, mas mesmo assim ainda não consigo encontrá-la. Após subir mais um pouco e procurar, encontro a Wonder Seed do level. Ela cria uma tempestade e joga o Mario para cima, onde ele tem que flutuar durante a tempestade com raios. No começo tenho memórias de guerra da Wonder Seed do espaço e vou usando os emotes para me localizar, mas percebo que ao movimentar o Mario, ele bate os braços, dando uma dica de onde ele está mesmo invisível. Acho também algumas estrelas de invencibilidade que ajudam a passar os raios. Depois de voar um pouco, pego a Wonder Seed e logo termino o level. O último level que fiz deste mundo da praia foi o level em que pela primeira vez aparece o power-up da Broca. Neste level existem alguns inimigos que tentam esmagar o Mario quando ele passa por baixo, porém com a invisibilidade eles simplesmente não fazem nada. Ao tentar esmagar o Mario, eles também podiam acabar quebrando alguns blocos de cristais roxos que essa fase possui. Porém, mesmo invisível, ainda consigo fazer eles baterem no chão, pulando em cima deles, me permitindo quebrar os blocos caso seja necessário. E eu descobri isso da forma mais aleatória, tentando bater em um bloco de interrogação. Após bater no bloco, pela primeira vez no jogo, eu consigo o power-up da Broca. A Broca possui algumas propriedades interessantes. Com ela você pode cavar no chão e no teto, podendo desviar de obstáculos. Enquanto cavando, parece um efeito no local, deixando muito mais fácil saber onde o Mario está. Outra característica se mostra durante o pulo. Quando o Mario pula utilizando a Broca, ele pode atacar os inimigos com a cabeça e também faz uma animação de giro da Broca, deixando fácil saber onde ele está durante os pulos. Com minha nova habilidade, eu sigo em frente sem maiores problemas, até chegar no primeiro checkpoint da fase. Após andar um pouco, encontro a Wonder Seed dentro de um cristal. Eu quebro o cristal e começo o desafio. O desafio consiste em ter que escapar de um inimigo gigante caindo e tentando esmagar o Mario. Para isso eu tenho que ir quebrando os cristais roxos. Acabo tomando um dano no começo e perco meu power-up de Broca, deixando o desafio mais difícil. Mas consigo rapidamente recuperá-lo e continuar escavando. Com a Broca consigo mais rapidamente dar ground pounds e cavar por baixo dos cristais, deixando mais fácil passar o desafio. No fundo do buraco encontro a Wonder Seed, cavo por baixo dela e do cristal e quebro ele para poder pegar. Após completar a Wonder Seed, sigo em frente sem problemas porque os inimigos não reagem ao Mario invisível e termino o level sem maiores problemas. Apesar de existirem mais algumas fases na praia, elas estão muito mais próximas do final do jogo do que da onde eu estou agora na progressão. Então decido não fazê-las agora e deixá-las para fazer posteriormente. Partindo assim para o mundo das Cordilheiras Pompom. Mas esse mundo vai ficar só para um próximo vídeo. Se você tem interesse em ver, dá um like, se inscreve no canal para poder ver o próximo vídeo. E se quiser um spoilerzinho de como foi uma das fases mais difíceis desse mundo, existem 2 shorts no meu canal que você pode ver. E obrigado por assistir o vídeo.